Mas o tema que eu quero comentar e estar compartilhando com os irmãos é a morte da morte na morte de Cristo. É um título de um livro e que nós vamos analisar esse título. O escritor, ele é um escritor conhecido do século XVII, um puritano. Esse livro é um livro que marcou a teologia reformada e marca até hoje. Foi um livro escrito, objetivamente para falar acerca da salvação dos eleitos. E o que Cristo fez para que hoje nós tivéssemos vida nele. A morte da morte na morte de Cristo. João, capítulo 19, verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Novamente, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Bom, já oramos. Nestas palavras aqui de Jesus, Cristo, ele vai empregar o termo teléo, que significa está consumado. E esse termo ele vai apontar para algo que foi levado, meus irmãos, até o fim. Algo que foi finalizado, algo ou uma tarefa que foi terminada. E esse termo, no original, ele é um golpe poderoso desferido pela verdadeira doutrina, na falsa doutrina adventista do juízo investigativo. Esse juízo investigativo, ele foi, como é que eu poderia dizer? Ele foi colocado na igreja adventista, ele foi inserido na doutrina adventista no dia 22 de outubro de 1844. Na verdade, a doutrina do juízo investigativo foi uma desculpa que a senhora Ellen White encontrou para justificar o porquê que Jesus Cristo não voltou aqui, nessa data, no dia 22 de outubro de 1844. E essa já era a terceira data dela, que ela havia previsto a volta de Jesus. Então, para justificar, para desculpar, de maneira muito esfarrapada, a senhora Ellen White, que é a profetisa do adventismo, ela vai criar aí a doutrina do juízo investigativo. Esse juízo investigativo, ele vai dizer que Jesus Cristo, ele entrou no santuário celeste para terminar o seu trabalho de salvação por todos os homens que fossem dignos de tal benesse. Então, o juízo investigativo ele vai trabalhar na dignidade do homem, no merecimento do homem, e também vai desrespeitosamente afrontar a perfeição do sacrifício de Cristo. Esse termo teléu, ele vai dar também origem ao termo tetelestai, que Jesus Cristo ele brada na cruz, dizendo que tudo estava consumado. Portanto, meus irmãos, o que Cristo realmente e completamente fez na cruz, merece aqui a nossa atenção, pois mostra que toda a realização da nossa salvação e todas as partes dela estão contidas na sua morte. Portanto, declaramos que sua ressurreição não está separada de sua morte. O que significa, portanto, é que tudo que contribui para a salvação dos homens deve ser encontrado em Cristo e em sua obra perfeita, e não deve ser procurado em nenhum outro lugar, ou o que equivale à mesma coisa, que é a perfeição da salvação que está contida em Cristo Jesus. A salvação que Cristo dá ao homem, que é a mesma salvação que João Batista declara. A Bíblia fala que João Batista, ele declara de si mesmo, falando da profecia acerca de sua própria vida. Ele vai dizer que eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas, aplainai os caminhos tortuosos e aterrai os vales escabrosos. Porque todos verão a salvação que Deus dá.
Quando João Batista ele declara isso de si mesmo, e ele cita a profecia de Isaías a respeito de sua pessoa, ele está dizendo que quando os vales eles são aterrados e os montes são aplainados, ele está declarando que todos foram nivelados em Cristo, tanto judeus quanto gentios. Os judeus que se achavam lá em cima, o povo especial, foi rebaixado. E os ímpios que na visão dos judeus estavam lá embaixo, foram aqueles renegados, ou relegados a coisa alguma, e que poderiam estar, como se o texto diz, estavam lá no vale, no fundo, nas profundezas, foram nivelados. Aqueles que estavam lá embaixo foram trazidos para cima, e aqueles que estavam lá em cima foram rebaixados. Ou seja, os dois grupos foram o quê? Nivelados em Cristo. E o texto continua dizendo, e João declara, e todo mundo verá a salvação que Deus dá. Esse é o pano de fundo do texto que lemos para a abertura da nossa ministração. Mas quando nós olhamos para o título da nossa mensagem, esse título acima, o título da mensagem, ele identifica uma das grandes obras, como já falamos, de John Owen, um escritor e teólogo britânico do século XVII. E essa obra que leva o título da nossa mensagem, ou seja, a morte da morte na morte de Cristo. Ela vai trabalhar acerca da redenção efetuada por Cristo na cruz do Calvário, e tem como objetivo específico, meus irmãos, apontar para os eleitos e predestinados, como alvos da doutrina salvífica de Cristo. Doutrina essa que defendemos, a doutrina que pertence à igreja a qual você faz parte. Nós não vamos entrar no assunto que o livro trata, mas nós queremos analisar esse título, que inclusive deve chamar a nossa atenção. Como assim? A morte da morte na morte de Cristo. O que significa, afinal, a palavra morte aqui? Que inclusive no título, ela aparece 3 vezes. A morte da morte na morte de Cristo. Em primeiro lugar, Paulo declara em Romanos, no capítulo 3, verso 23, e aqui eu gostaria de lançar a mão da NVI, que o autor declara da seguinte forma: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo afirma que não há distinção, como já falamos, entre judeus e gentios, no que se refere ao pecado, pois todos pecaram. E ele já havia afirmado isso no capítulo 2, dessa mesma carta, no verso 12. Ele vai dizer assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante essa lei, serão julgados. Este pecado, meus irmãos, refere-se ao envolvimento de todos os homens em transgressão. O tempo do verbo empregado aqui, colocado junto às transgressões pessoais, vai apontar para um todo coletivo. Ou seja, não está falando apenas do pecado de um só homem, como se Adão ficasse isolado lá e somente ele fosse o alvo do julgamento de Deus por causa de seu pecado. Mas Paulo vai declarar que todos pecaram. O verbo empregado aqui, ele aponta para um coletivo. Todos os homens manifestam em seus comportamentos o envolvimento no afastamento em Adão de tudo aquilo que era justo, carecendo continuamente da glória de Deus. Na versão Almeida, revista e atualizada, o texto de Romanos 3, 23, Paulo usa o termo carecer.
Lá no NVI, ele vai dizer que estão destituídos. Na versão atualizada, Paulo vai usar a palavra carecer. Eles estão carentes da glória de Deus. Aqui o grego aponta para estar em falta, ser inferior, sofrer necessidade. E essa deficiência, ela é universal, ou seja, alcançou a todos. Em um mesmo aspecto, ou seja, todos pecaram. Tanto na realidade como em uma consciência, nós estamos destituídos desta luz que ofusca no homem a perfeição divina. Por isso, nós precisamos estar atentos, pois estamos diante da realidade de que todos os homens são pecadores, e nós já sabemos disso. Por isso, esse mesmo homem, ele está sujeito à morte física e espiritual. Então, aqui, nós conseguimos identificar a menção da segunda vez em que a morte aparece na frase. Ou seja, o título é A Morte da Morte. Então nós estamos analisando em primeiro lugar, identificando em primeiro lugar, a segunda vez em que a palavra morte aparece nessa frase. Paulo afirma que em Romanos no capítulo 5, verso 12, que portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por isso, há um apontamento, não somente com relação à morte física, mas também à morte da alma. Enquanto a morte física passou a separar a alma do corpo, a qual o corpo, retorna ao pó, a morte espiritual separou o homem de Deus, condenando-o eternamente. Pois a iniquidade do homem gerou a cobiça. E essa cobiça deu à luz ao pecado que causou essa separação. 3 questões envolveram Eva no Éden. Primeiro, a concupiscência dos olhos. Segundo, a concupiscência da carne. Terceiro, a soberba da vida. Esses 3 aspectos caracterizaram aquilo que atraiu Eva até a árvore, sendo chamada, sendo atraída por causa da beleza do fruto. O texto fala sobre isso. João, em sua primeira carta, também vai apontar a respeito desses 3 aspectos. Na abertura do culto, o Alex citou isso. Lendo o texto de Tiago. Essa é a condição espiritual do homem, morto em seus delitos e pecados. E já em relação ao nascimento de Cristo, pegando aí a data como referência, o período do nascimento de Cristo, contando para trás na história, nós vamos ver que 700 anos antes, se não me engano, Isaías, ele declara isso no seu livro, no capítulo 59, verso 2. Ele diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Nós precisamos, irmãos, tomar cuidado com o pecado. O pecado, como diz o autor de Hebreus, está sempre a nos rodear. Em todos os momentos, nós estamos à mercê de convites e de situações que, se nós não vigiarmos, nós vamos cair em pecado. Por mais que sejamos pecadores, há um desejo no coração do Senhor.
E o texto é claro, a palavra de Deus fala assim, que Deus deseja, Paulo fala sobre isso, Deus deseja a nossa santificação. Por isso, é com tristeza que nós vemos aqui a realidade física do homem, sua morte, e também a sua morte espiritual, pois essas constituem a grande tragédia da humanidade. O homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para viver eternamente, mas por causa de sua cobiça, ele perdeu a eternidade. E é dessa morte que o autor deste livro está falando. Em segundo lugar, em João, no capítulo 11, verso 26, nós lemos: e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aqui nesse trecho, João Calvino afirma o fato de o homem exterior diariamente se deteriorar e nele está e o fato dele estar tão longe dessa realidade que o vivificaria, o conduz a uma morte todos os dias. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, Paulo afirma: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O reformador francês, ele continua a dizer, além desse processo, ou seja, o processo do envelhecimento, o processo da morte física, Deus, em seu Filho, nos chama para caminhar para um renovo espiritual. Ele vai dizer que a morte, ela passou a ser apenas uma emancipação da escravidão dessa morte eterna. Por isso, essas duas mortes, física e espiritual, morrem na vida dos que estão em Cristo Jesus. Portanto, nós estamos aqui diante daquilo que aflige o homem e é capaz de tirar a alegria, porque a sua morte já foi decretada. Mas em Cristo Jesus, esta morte que foi decretada, fomos libertos dela. Por isso nós estamos aqui identificando a primeira vez em que a morte aparece nessa frase. A morte da morte. Essa segunda morte é a morte que Deus disse a Adão: se você comer do fruto, você morrerá. Essa é a morte mencionada primeiramente no título, a morte dá. Em outras palavras, a morte morre. Então, nós podemos fazer a seguinte pergunta: será que é realidade mesmo? A morte morre? É estranho pensarmos nisso, não é? Bem, a morte eterna, que é a finalização da morte espiritual, já morreu antecipadamente para quem vive para Deus em Cristo Jesus. João, no capítulo 5, verso 24, o evangelista, sendo boca de Cristo, ele declara: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Por isso, meus irmãos, Jesus foi levantado ao ser crucificado. E Moisés falou a respeito disso. Moisés disse: da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto, é necessário que o escolhido de Deus fosse levantado, para que todos aqueles que olhassem para ele recebessem cura. Quando nós lemos o episódio do povo de Israel sendo ou recebendo o juízo de Deus por causa da sua murmuração, Deus enviou as serpentes para o meio do arraial, e o homem era picado e muitas pessoas estavam morrendo, e Moisés recorre a Deus, e Deus fala com ele: olha, você vai fazer uma serpente de bronze, você vai colocá-la no alto de um pau, e todo aquele que for picado por uma serpente e olhar para aquela serpente de bronze, ele será curado.
Da mesma forma, Cristo foi levantado. O salmista, no Salmo 34, ele vai declarar: olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não serão confundidos. João, no capítulo 5, verso 12, o evangelista, ele declara: aquele que tem o Filho tem a vida. Quanto à morte física, sabemos que não escaparemos dela, a menos que Cristo volte antes que ela ocorra. Felizmente, há e deve haver em nossos corações a certeza de que Cristo cumprirá a sua promessa. E Paulo declara que o inimigo, o último inimigo a ser vencido e aniquilado é a morte. Mas quando isso se dará? Na ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a certeza no coração de todo crente. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versos de 50 a 55, nós podemos ver, e você pode ler em sua casa, a realidade do que Paulo trabalha ali. Paulo diz que quando o nosso Senhor retornar à terra, os vivos subirão com os corpos transformados, isto é, corpos vivificados, corpos íntegros, imortais. Então se cumprirá a palavra de Deus: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54. E ainda em sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 16 a 17, nós podemos ler que os que morreram em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão arrebatados com eles, para viverem eternamente com o Senhor Jesus. Já em Apocalipse, no capítulo 21, verso 4, está escrito: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isto é, a morte física terá o seu fim. Em terceiro lugar, Paulo, escrevendo a sua segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 1, verso 10, ele declara: e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Aqui, o apóstolo Paulo escreve que Jesus Cristo não só destruiu a morte, como também trouxe a vida e a imortalidade. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele não somente restaurou a imortalidade que o homem tinha lá no Éden, mas fez dele um filho semelhante a ele mesmo. Ou seja, a realidade do homem em Cristo Jesus é superior à de Adão no Éden. Porque a obra realizada por Cristo, ela é superior àquilo que havia sido feito no Éden. Esta é a realidade da morte na morte de Cristo. Essa morte que nós estamos falando aqui agora, em terceiro lugar, é a terceira vez em que a palavra morte aparece aí no título da obra deste autor. É a morte de Cristo que causa a morte das mortes física e espiritual. E na nossa cabeça pode parecer complicado, não é? Mas nós podemos ver quando lemos Hebreus no capítulo 2, versos 14 e 15, o autor diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Cristo, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Esta passagem expressa de uma maneira impressionante como é miserável a vida daqueles que temem a morte, pois devem sentir o que é terrível, porque consideram separados de Cristo, pois nada mais do que uma maldição aparece nessa realidade. Pois de onde vem a morte, senão da ira de Deus contra o pecador?
Daí a escravidão ao longo da vida, até a ansiedade perpétua, pela qual as almas infelizes são atormentadas. Pois através da consciência do pecado, o julgamento de Deus é sempre apresentado à vista destes homens. Desse modo, Cristo, meus irmãos, nos libertou, pois ao sofrer a maldição em nosso lugar, Ele retirou o que é terrível na morte. Pois embora agora não estejamos livres desta mesma morte, ainda na vida e na morte, podemos em Cristo ter paz. Eu me lembro que uma vez passando mal aqui, eu já tinha falado várias vezes com a Leila e com outras pessoas, que eu não tenho medo da morte. Eu não temo a morte. Mas hoje eu reconheço que eu tenho medo da forma de morrer, do jeito que vai morrer. Muitas pessoas dizem que morrer afogado ou queimado é uma das piores maneiras de morrer. Eu tinha um cunhado, casado com a irmã da Leila, nosso líder de louvor, músico, um homem piedoso, morria de medo de morrer. Mas uma semana antes da sua morte, ele passou mal e, sendo levado ao hospital, ele começou a chorar dentro do carro, na frente do filho e de sua cunhada. Depois que passou aquele momento de choro, de pranto, ele virou dentro do carro e disse assim: pois é, eu estou diante da realidade de todo homem, da fragilidade de todo ser humano, a morte. Uma semana depois, o Sebastião Alberto parte para o Senhor, aos 63 anos, se não me engano. Meus irmãos, nós precisamos olhar para essa realidade e trabalharmos no nosso coração a paz que Cristo disse que nós teríamos, independente das circunstâncias. E muitas vezes nós fazemos menção da paz de Cristo somente nas nossas adversidades. Meus irmãos, nós precisamos trabalhar isso em nós, que no momento em que nós estivermos nos encontrando com a morte, que tenhamos paz em nosso coração, porque a morte nada mais é do que uma emancipação, o cumprimento daquilo que Cristo prometeu nas nossas vidas. Aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós precisamos trazer essa realidade para a nossa vida. Precisamos entender que Cristo, Ele garantiu a nós a vida eterna. E nós não precisamos ter medo, porque Cristo nos libertou. Ao sofrer a nossa maldição, Ele retirou o que é terrível da morte. O diabo não pode mais nos matar. Ele não pode nem mesmo nos acusar. Portanto, meus queridos, quando Cristo morreu na cruz, fazendo-se maldito em nosso lugar, teve o propósito deliberado e planejado de nos conceder a vida eterna. E concluindo, meus irmãos, nós precisamos ter a certeza de que quando olhamos para esse título, a morte da morte na morte de Cristo, deve ser um fato, uma realidade no nosso coração, que nos leve, ao nos aproximarmos de Deus a cada dia, através de uma vida espiritual equilibrada, a amarmos mais e mais o Senhor, perdendo assim o medo da morte e ansiando estar com Ele, à semelhança do que o apóstolo Paulo vivenciou. E ele escreve isso em sua carta aos Filipenses. No capítulo 1, verso 23, o apóstolo Paulo, ele declara: estar com Cristo é infinitamente melhor. Mas então, fica a pergunta: por que Jesus Cristo teve que passar pela morte? E aí vem a resposta: para anular a morte que foi decretada contra nós por causa do nosso pecado. A morte física, que desaba sobre nós como uma guilhotina sobre a cabeça do condenado, e a morte espiritual, que traz a consequência e a terrível morte eterna, são inevitáveis resultados do pecado. Mas a vitória do cristão está garantida, como diz o apóstolo Paulo, em sua primeira carta
aos Coríntios, no capítulo 15, verso 57. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. No momento que estávamos analisando, avaliando e estudando para essa mensagem, eu estava lembrando da experiência de John Wesley, quando ele foi se encontrar com a morte. Ele no leito de morte, alguns colegas de ministério dentro do quarto, a esposa dele, algumas ovelhas, e ele declara dentro do quarto, dizendo que ele estava vendo os anjos vindo buscá-lo. Eu estou vendo os anjos e eles estão vindo me buscar. E o texto fala que John Wesley fechou os seus olhos e partiu para o Senhor. Além da certeza que o crente tem da salvação, ele não deve temer a morte. Porque Cristo venceu a morte na cruz do Calvário. Transformou aquilo que nos dava temor numa simples emancipação. É apenas uma porta que passamos para a eternidade. Essa deve ser a consciência de todo crente. Amém, meus irmãos? Que possamos ter essa consciência em nosso coração, entendendo que o Senhor é poderoso para nos garantir não somente a vida eterna, que é o mais importante, mas de tirar do nosso coração o medo da morte. Não precisamos temer a morte. Ele venceu a morte em nosso lugar. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que o Senhor possa a cada dia trabalhar em nosso coração, através do seu Espírito, a certeza de que Ele é o Senhor da vida e da morte. Em suas mãos está o controle de todas as coisas. Nós fomos e voltamos em paz. Nós poderíamos ter ficado pela estrada como muitos ficaram. Nós não vimos, mas sabemos que até esse momento que nós estamos conversando, existem pessoas sendo atendidas nas estradas, morrendo lá. Aí fora, pessoas morrendo, sem a certeza de vida eterna. E para mim e para você, o Senhor garantiu a vida eterna em seu Filho. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar?